Bom, eu quero mostrar para vocês têm essa ferramenta com certeza aí nos smartphones de vocês, o Google, o aplicativo Google, ou a internet, né? Um sistema de busca, pode ser propriamente desse provedor ou de outro. Mas se você colocar aqui, ó, figuras de linguagem, né? Figuras de linguagem ponto com antítese, tudo junto, ele vai jogar para a gente aqui esse site em algum local. Aparecer, é o que me interessa aqui. Clico. Vocês sabem fazer isso melhor do que eu, com certeza. E aí, está aqui o site. Quer ver, quer ter uma visualização melhor, né? Você pode colocar a tela cheia e tudo mais. E a gente vai fazer a nossa atividade, nossa aula, baseada nisso aqui, e depois uma atividade para a gente saber diferenciar antítese de paradoxo. Duas figuras que são diferentes, mas muita gente se confunde com elas, muita gente se confunde com essas figuras. Então, como conteúdo da aula de hoje, nós vamos aqui olhar a antítese e vamos também fazer uma comparação sobre o que é antítese e paradoxo. São duas figuras de linguagem que às vezes causam alguma confusão. Vamos lá. Antítese é figura de linguagem, o exemplo o que é, né? Antítese é uma figura de linguagem muito utilizada no dia a dia. Saiba mais sobre ela, veja os conceitos, entenda com exemplos, saiba como diferenciá-la do paradoxo. Antítese é a figura de estilo que usa palavras ou expressões em sentido oposto, que se contrastam entre si. Ocorre quando há aproximação destes termos contrários. Esta aproximação dá ênfase à frase e assegura maior expressividade à mensagem a ser transmitida. Pode ser uma figura, por ser uma figura de linguagem que pertence à categoria das figuras de pensamento, carrega sempre um tom conotativo, quer dizer, não é a expressão de uma ideia literal. Tá? Então, sentido conotativo, sentido figurado. São exemplos de antítese. A sina dos médicos é conviver com a doença e a saúde. Ele estava entre a vida e a morte. Não é possível, né? Você percebe assim uma situação em que há um contraste entre vida e morte, doença e saúde. A vida é mesmo assim. Um dia a gente ri, no outro a gente chora. Ri, chora. Alegrias e tristezas são constantes da vida. A educação é a luz sobre as trevas, luz e trevas. Olha só, essas palavras estão aproximando, né, colocando diante de si termos opostos. O soldado contava suas derrotas e vitórias. Derrotas, vitórias. O amor e o ódio são sentimentos bem próximos. Amor, ódio. Uma linha tênue separa a verdade da mentira. Ok? Então, verdade e mentira, elementos opostos. Uma observação interessante é o fato de não acontecer contradição entre os sinônimos usados. Apesar de serem opostos, eles não se contradizem. Ao contrário, dão um maior destaque à ideia que está sendo desenvolvida. Tá? Então, aqui, não torna, essas frases não são incoerentes. Né? Os termos estão próximos ali, mas não tornam as frases incoerentes, não há uma contradição. A antítese dá ao texto maior ênfase, pois os termos contrários. Pessoal, a aeronave aqui passando, né? Atrapalha um pouquinho, né? A antítese dá ao texto maior ênfase, pois os termos contrários próximos reforçam a mensagem que se quer passar. Antítese, só para contrariar. Como podemos observar, a antítese é a figura do oposto, de tudo aquilo que se contraria e que é inverso um do outro. É um recurso linguístico muito usado na fala e na escrita. É a estratégia utilizada com frequência
especialmente na poesia e na música. Está presente na música e na literatura. A antítese se faz presente na música. Podemos encontrar um exemplo na canção de Vitor e Léo. Eu é meu, eu em você. Aqui está um trecho onde, além da antítese, encontramos também a metáfora. Sou o teu céu e teu inferno, a tua calma. Sou o teu tudo, sou o teu nada. Eu sou o teu mundo, sou teu poder. A antítese é encontrada nos versos, né? Sou o teu céu e teu inferno. Ó. Aproximação de dois elementos aqui contrários, né? Opostos. Sou o teu tudo, sou o teu nada. E o exemplo de metáfora está aqui no caso, sou o teu mundo. Então, o mundo, uma pessoa é o mundo aqui dessa outra pessoa. Ok? Vamos ouvir um pouco, né? Outra música tem em seus versos exemplos de antítese. Notamos que tem em seus versos de antítese certas coisas de Lulu Santos. Observe o trecho abaixo. Não existiria som se não houvesse silêncio. Não existiria luz se não fosse a escuridão. Dia e noite, não e sim. Conseguimos entender a antítese? Olha só. Ela aparece aqui: som e silêncio, luz e escuridão, dia e noite, sim e não. Então, elemento usado aqui, a figura usada aqui como recurso expressivo. E bem interessante, né? E aqui vamos para a antítese ou paradoxo. É uma dúvida, né? O paradoxo é um extremo assim, vamos lá, um conceito, né? É bastante importante saber diferenciar antítese de paradoxo. É comum confundi-las, devido às suas características semelhantes. Ambas são figuras de linguagem, fundamento sinal oposição, porém há diferença entre elas. A antítese utiliza palavras que são opostas quanto ao sentido, mas que, apesar de serem contrárias, reforçam a mensagem que se deseja passar. O paradoxo também utiliza oposição entre dois termos contraditórios, mas estes referem-se a uma mesma ideia ou pensamento. Tá? Ficou complicado? Vamos ver exemplos aqui, né? Antítese, nos versos de Cazuza, a antítese, né? O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Constitui antítese, pois são duas ideias antônimas contrárias, né? Enfatizando a mensagem. Enquanto o mundo inteiro vai acordar, a gente vai dormir. E aqui o autor, né? O eu lírico aqui no caso, né? Está falando sobre uma situação de vida, né? A pessoa que chega em casa de madrugada, né, depois de se divertir bastante, por exemplo, né? Por exemplo, se refere a duas condições e personagens diferentes em que vai acordar e outro vai dormir. No paradoxo, na música Simples Carinho de Ângela Rorô, encontramos paradoxos nos versos. Pois ontem à noite, sonhando acordada, dormi com você. Acordada, dormiu. Né? Você tem aqui uma situação de oposição, mas em que esses elementos são opostos, né? E usam um mesmo referente e se juntam, dão ao contexto um mesmo sentido. Termos são fundidos em uma mesma ideia. Aqui nós podemos chamar de absurdo, né? Como é que pode, sonhando acordado, dormir com você? Então, fica assim num contexto mais do absurdo. O paradoxo dá essa ideia. E então, eles vão se fundir numa mesma ideia. Mais exemplos, né? Outro exemplo de paradoxo está em Tiranizar, de Caetano Veloso. Observe os versos. Se me prender, vai ter que me soltar. Né? Se me prender, vai ter que me soltar. A fonte está citada, né? Letras, pode pesquisar a música, Tiranizar.
O paradoxo está na contradição que há entre uma coisa e outra. Como alguém pode estar preso e solto ao mesmo tempo? Percebemos que são duas coisas que se opõem, mas estão fundidas em um mesmo sentido. O eu lírico coloca uma condição. Que condição é essa, né? Ficar preso pelo amor, desde que seja com liberdade. Ok? Então, podemos dizer que a antítese ocorre quando há proximidade entre as palavras, que expressam ideias contrárias. Ok? É interessante que vocês pesquisem, façam leituras. É muito interessante, né? Eu vou colocar a atividade aqui, vocês vão identificar se a figura de linguagem é realmente ali uma antítese ou um paradoxo, tá bom? Vamos fazer isso.